Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco mais sobre arritmia cardíaca, né? Muita gente às vezes chega no meu consultório e pergunta, doutor, o que é arritmia cardíaca? Você aí, você sabe o que é arritmia cardíaca? Quais as consequências que uma arritmia maltratada ela pode trazer para o nosso coração? Quais são os tipos de arritmia? Quais são as causas de arritmia cardíaca? Se tem tratamento a arritmia cardíaca ou se não tem tratamento? Tudo isso eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Então eu quero que vocês fiquem comigo até o final e roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então vamos falar hoje um pouco mais sobre arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? Então o nosso coração, para ele bater, normalmente ele tem que conduzir corrente elétrica. Então a corrente elétrica ele nasce lá no nó sinusal, que é um local específico ali do coração. A corrente elétrica chega até o nó atrioventricular, depois se espalha para os ventrículos e aí ocorre o batimento cardíaco. A gente tem um batimento cardíaco sincronizado, né? Contrai-se os átrios, depois os ventrículos, de forma sincrônica. Então, quando a arritmia cardíaca ela acontece, é porque esse batimento que era sincrônico, né, que era feito de uma forma compassada, ela passa a ser de uma forma descompassada. Dentre as arritmias, a gente tem as arritmias que são benignas, aquelas arritmias que o paciente pode até ter sintoma, mas não são arritmias capazes de levar a quadros mais graves, né? Uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular, é um exemplo de arritmias malignas, que são arritmias capazes de levar o paciente à morte quando não tratado. Então, por que é importante a gente saber o nome da arritmia que a gente tem? Você aí que é portador de arritmia cardíaca, você sabe o nome da tua arritmia? Se você sabe, deixa aqui na descrição. E se você não sabe, também deixa aqui na descrição. Mas eu estava falando com relação das arritmias, né? Que existem as arritmias benignas, aquelas que até dão sintoma, mas não vão trazer problemas, até as arritmias mais graves, em que se a gente não tratar de forma correta, o paciente pode evoluir num quadro mais grave até a morte, né? Então, sabendo-se que existem os tipos de arritmia cardíaca, quais são as principais causas? O que leva o paciente a ter uma arritmia cardíaca? Existem arritmias cardíacas que são geneticamente determinadas. Então, tem pacientes que já nascem com arritmia cardíaca, por incrível que pareça, né? Doenças genéticas, doenças hereditárias, tem muitas doenças que a gente chama de canalopatias, que são doenças em que o paciente já nasce com problema. Então, exemplos é a síndrome de Brugada, síndrome do QT longo e do QT curto. São exemplos de arritmias em que o paciente já nasce com problema. O interessante é saber que muitas vezes as arritmias elas podem ser detectadas por exames simples, como um eletrocardiograma, um Holter de 24 horas, né? Exames simples já podem ajudar o médico a detectar qual arritmia ela tem. Outras causas de arritmias podem ser causas adquiridas. Então, o paciente, por exemplo, ele teve um infarto. Quando ele teve infarto, o que é? O entupimento de alguma artéria do coração. Tudo aquele que entupiu para frente daquela artéria, o paciente, se não abrir a artéria em tempo hábil, ele perde. Aquela musculatura vira uma cicatriz. Então você imagina que um coração que antes batia ali com a potência máxima, perdeu 40% da capacidade de contração. Aquela região em que virou uma fibrose, que se mistura com o músculo, forma ali uma região propícia a ter arritmias mais graves. Então, a arritmia do paciente infartado pode ser uma arritmia com uma tendência de malignidade. Outra causa, pacientes com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, o que é? Insuficiência cardíaca nada mais é do que o coração fraco. Quando o coração já não é capaz mais de bombear o sangue para todo o nosso corpo de forma adequada. Seja a insuficiência cardíaca sistólica, que é aquela dificuldade de contrair o coração,
seja a insuficiência cardíaca diastólica, que é aquela dificuldade de relaxar. A gente sabe que pacientes, então, que têm a insuficiência cardíaca, principalmente aqueles com fração de ejeção reduzida, que é a insuficiência cardíaca sistólica, também tem maior propensão a ter arritmias graves, arritmias malignas, que são as extrasístoles polimórficas, as taquicardias ventriculares e evoluir com fibrilação ventricular, que é o que eu falei ali no passado, né, no começo do vídeo. Então, pacientes pós-infarto e pacientes com insuficiência cardíaca são grande parte dos pacientes que possuem arritmias mais graves. Outras causas que podem levar à arritmia: pressão mal controlada, pressão alta, um diabetes mal controlado. A gente sabe que a principal causa de insuficiência cardíaca, ou uma das principais causas, é aquele diabético que não controla a glicemia adequadamente. Vai deixar o coração fraco, vai ter mais chance de infartar e mais chance de ter insuficiência cardíaca, levando a arritmias mais graves. Tem também problemas em válvulas do coração. O coração tem 4 válvulas. Algumas doenças em válvulas podem fazer sobrecarregar o coração, e essa sobrecarga no coração pode também facilitar as arritmias, né? As arritmias mais perigosas. Tem uma arritmia específica que vale a pena a gente comentar aqui, que é a fibrilação atrial. Já ouviu falar nesse tipo de arritmia? Pois comenta aqui se você conhece a fibrilação atrial. Então, como eu disse, o coração ele bate compassado, ele bate os átrios, depois os ventrículos, átrios e ventrículos. Na fibrilação atrial, o átrio, que são as câmaras de cima, ao invés delas se contraírem de forma adequada, elas ficam ali tremendo, chacoalhando. E por que essa é uma arritmia potencialmente grave, uma arritmia perigosa? Porque o fato do átrio ele ficar só chacoalhando ao invés de contrair, facilita com que haja o acúmulo ali de trombos dentro do átrio, principalmente do átrio esquerdo. Esse trombo ele pode sair para o ventrículo, sair do coração. O que tem aqui para cima? Né? É o nosso cérebro. Então, o trombo ele sai do coração, sai pela aorta e vem para o cérebro aqui, principalmente na artéria cerebral média. E dá aqueles derrames maiores, aqueles derrames que o paciente fica mais incapacitado, aqueles derrames em que o paciente muitas vezes perde a movimentação, né, não consegue mais andar, ou às vezes em casos mais drásticos pode ficar até em estado vegetativo. Então o derrame proveniente da fibrilação atrial é um dos piores derrames que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Muitas vezes o paciente tem o derrame primeiro, nem sabia que tinha fibrilação atrial, e aí quando o cardiologista vai investigar, ele percebe que o AVC que o paciente teve foi decorrente da fibrilação atrial. Então, por isso que é importante que você faça o acompanhamento médico, porque a gente descobrindo já o problema antes, né, de dar alguma coisa mais grave, a gente já consegue tratar e evitar esses problemas. Por exemplo, a fibrilação atrial tem inúmeros tipos de tratamento, através de medicamento antiarrítmico, através de anticoagulante, através da ablação, né, que é um procedimento invasivo em que, em grande parte das vezes, a gente consegue ter a cura dessa arritmia e o paciente muitas vezes nem remédio mais vai precisar, né? Então é importante que a gente já, antes do paciente até ter sintoma, que a gente já rastreie, que a gente já descubra se esse paciente tem possibilidade de ter uma arritmia perigosa e já tratar lá no começo para que o paciente nem venha a ter arritmia. E para aquele paciente que já tem arritmia, a gente tome todas as atitudes necessárias para evitar que ele tenha alguma coisa mais grave, como por exemplo esse AVC. Né? Existem casos também de bradiarritmias, que são arritmias com frequências cardíacas mais baixas, em que o paciente tem a necessidade do implante do marca-passo. Né? Eu, por exemplo, faço implante de marca-passo. Existem casos em que o coração do paciente às vezes fica 3, 4 segundos sem bater. Então, um batimento que tem que ser ali entre 50 a 100 batimentos por minuto, às vezes cai para 10 batimentos por minuto, 15 batimentos por minuto, e o paciente começa a ter sensação de tontura, pré-desmaio, desmaio. E aí, nesses casos em que ocorrem essas bradiarritmias, é indicado o implante do marca-passo. A gente vai lá e implanta, né,
o marca-passo, os fios, um no átrio e um lá no ventrículo, estimula o coração e o paciente ele para de ter sintomas. Para as arritmias, as taquiarritmias, principalmente as mais graves, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, é a terceira vez que eu falo nessas duas. Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Elas ocorrem mais em pacientes que têm o coração fraco, que é o que eu falei. O que a gente pode implantar nesses casos? É o CDI, que é o cardioversor desfibrilador implantável. Através desse dispositivo, que é um marca-passo, ele além de ser um marca-passo, ele é um desfibrilador. Sabe aquele que usa nas emergências para chocar o paciente? Então, a gente implanta esse aparelho aqui no paciente. Esse aparelho é capaz de detectar que o paciente teve uma arritmia maligna, vai lá e dispara um choque. Então, antes do paciente precisar ir para o hospital, ou antes dele ter o próprio desmaio, o marca-passo, o desfibrilador já vai disparar um choque. Olha que coisa impressionante. Tem até jogadores de futebol que utilizam para não precisar aí ter que parar com a atividade esportiva profissional, né? Por conta de uma cardiopatia hipertrófica ou alguma outra doença, tem alguns atletas que utilizam o desfibrilador para não ter que parar de jogar futebol profissionalmente. Então você viu, pessoal, quantos tipos de arritmia, que são as benignas, as malignas, né? As mais comuns, essa fibrilação atrial é bem comum e vai aumentando com o passar da idade. A gente tem as extrasístoles, que são as extrasístoles atriais, que são as extrasístoles supraventriculares. A gente tem as extrasístoles ventriculares, que é aquelas que nascem no ventrículo, né? Então, dentre as arritmias benignas e malignas, é necessário, então, que você saiba o nome. Então, o que você vai fazer? Perguntar para o teu médico, doutor, qual arritmia eu tenho? Qual que é o nome? Ah, você tem tal arritmia, extrasístole ventricular. Anota lá, eu tenho extrasístole ventricular. Essa extrasístole ventricular é uma extrasístole benigna ou maligna? Eu corro o risco de morrer decorrente disso ou não? Não. É uma extrasístole benigna, você não tem chance de morrer. Pronto. Você já vai ficar bem mais tranquilo, bem mais sossegado, tá? Então procure um bom cardiologista para estar sempre avaliando isso. Porque quanto mais precoce a gente descobre a arritmia, mais fácil é o tratamento, menos invasivo é o tratamento, né? E maior a taxa de sucesso. Ah, com relação à cura, né? Muita gente pergunta, a arritmia tem cura? Tem muitos casos de arritmia que tem cura. Tem uma arritmia que, por exemplo, chama Wolff-Parkinson-White. Essa é uma arritmia que, através da ablação, que é aquele procedimento que eu falei, coloca-se um catéter aqui na virilha do paciente, o catéter chega até o coração, e através de pontos em que ele vai queimando, ele consegue isolar a arritmia e curar o paciente de vez. Então tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White, é uma arritmia que dá para curar com ablação. A própria fibrilação atrial, dependendo do estágio da fibrilação atrial do paciente, também tem cura através da ablação. Tem uma arritmia muito comum que acontece em jovens, que é a taquicardia supraventricular por reentrada nodal, por exemplo. É um nome difícil, tá, pessoal? Mas muita gente tem, acredite. Essa arritmia também tem uma taxa muito alta de cura através da ablação. Então, tem inúmeros tipos de arritmia que existe cura sim. E para aquelas que não existem cura, tem tratamentos altamente eficazes. O que você não pode fazer é saber que você tem arritmia e não fazer nada para se cuidar. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação. Para quem gostou do vídeo, eu quero que você dê o like, se inscreva no canal para receber todas as notificações de todo vídeo novo meu, né, pessoal? Afinal, são 2 vídeos toda semana que eu estou postando há mais de 4 anos já, para alertar a população, para ajudar a população cada vez mais. A gente sabe que o brasileiro ele é carente de informação. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, ajudando a divulgar essas informações. Então eu quero que vocês deem o like e compartilhem o vídeo. Compartilhem no seu grupo de Instagram, de WhatsApp, de Telegram, né, que vai ajudar bastante a espalhar o nosso conteúdo. Para quem não sabe, a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né? Então você de Indaiatuba, Itu, Salto, Campinas, São Paulo, Jundiaí, Limeira, Americana, você pode vir consultar comigo via presencial, porque agora eu estou aqui em Indaiatuba, estou aqui no centro do Brasil, aqui
Sendo do Brasil não, né? Mas na região mais rica aqui do Brasil agora. E não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até a próxima.